Que semanazinha terrível para o ladrão de 9 dedos e para sua turma. Preste atenção nisso aqui. Este ano, o Lula já gastou R$500 bilhão para tentar diminuir a sua rejeição, pagando agências, pagando influenciadores, impulsionamento nas redes sociais, pagando a Rede Globo, todo mundo que se vende, se vendeu para poder defender esse governo. Eles acharam que assim iam poder resgatar um pouco a aprovação do Lula e realmente isso começou a acontecer. Só que aí vem essa semana e o que acontece? Lula vai e fala uma das piores frases já proferidas por qualquer líder de qualquer país democrático. Ele fala que a culpa é dos usuários e os traficantes são vítimas dos usuários. Por sorte do destino, 2 dias depois nós temos essa operação no Rio de Janeiro, onde a Polícia Militar do Rio de Janeiro e o governador do Rio de Janeiro faz uma das primeiras ações verdadeiras contra o narcotráfico, contra facções criminosas. E de que lado que o governo fica? Claro, do lado das facções, do lado dos traficantes, do lado do crime. Inclusive, recusando ajuda à Polícia do Rio de Janeiro nessas operações, que depois veio à tona. Mesmo Lewandowski, ministro da Justiça, mentir, dizendo que não houve nenhum pedido de ajuda. E na mesma coletiva de imprensa, o diretor da Polícia Federal, Andrei, vai lá e fala que não, eles vieram pedir, mas a gente recusou. O governo ficou conhecido essa semana como o presidente dos traficantes. O Cláudio Castro ganhou 500 mil de seguidores, mostrando que a população brasileira também está de saco cheio e a gente não aguenta mais viver num país dominado por facções que só apoiam Lula e PT quando chega às eleições. Mas aí a situação piora. Tem uma outra coisa acontecendo que está aos poucos desgastando esse governo. As investigações e as descobertas que estão acontecendo na CPMI do INSS, elas levam sempre a mão da esquerda, a mão do PT e mão do governo no roubo dos velhinhos. Sidônio gastando uma fortuna para convencer a população de que não é o Lula. Lula, na verdade, acabou com a corrupção. Pelo amor de Deus. Então foi feita uma pesquisa e o resultado está aqui, ó. Maioria dos brasileiros crê que o governo Lula tem relação com os desvios do INSS, diz pesquisa. Vamos lá. Maioria dos brasileiros acredita que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem relação com o esquema fraudulento de descontos em aposentadorias do Instituto Nacional de Seguro Social. Aponta a pesquisa IBESP. O levantamento mostra que 53,1% dizem, enquanto 31% discordam. Então 53% estão falando, Lula roubou os velhinhos. Apenas 31%, essa aqui é aquela parcela completamente imbecilizada, idiotizada, que vota no PT. E 16% não sabem ou não acontecem. São as pessoas que não acompanham o que acontece, né, nessas investigações. A maioria se manifesta também entre os que não votaram nem em Lula, nem no Bolsonaro. Ou seja, o que o Centrão percebe? De acordo com o levantamento, nesse segmento, 55%. Olha isso aqui. O Centrão, aqueles que, eu não sou Bolsonaro, eu não sou Lula. 55% acreditam que o Lula tem relação com os desvios, com 20% pensando o oposto. Apenas 20%. E aí vai os evangélicos, a maioria dos evangélicos acredita que ele teve a ver com isso sim também, e outras faixas etárias aí. Resumindo, é uma semana terrível para esse governo. Em uma semana fica provado, ele está envolvido com o INSS, o roubo do INSS, o roubo dos velhinhos, né? De acordo com a opinião pública, e ele está também do lado do tráfico, do narcotráfico, do PCC, do Comando Vermelho, desses grupos terroristas. E para piorar, calma, agora vem a cereja do bolo. Vamos ver se eu deixei preparado bonitinho aqui, eu vou ter que arrumar. Vou arrumar isso aqui. A cereja do bolo é essa daqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Paraguai vai declarar PCC e Comando Vermelho como terroristas e ativa alerta na fronteira. Cadê aqui? Aqui, ó. Paraguai segue a Argentina e classifica PCC e Comando Vermelho como terroristas. Ou seja, o Paraguai, a Argentina, reconhece o Comando Vermelho, o PCC, como grupo terrorista. E, como se não fosse o bastante, a Argentina, Paraguai e Uruguai reforçam fronteira com o Brasil. O Brasil agora é visto pelos nossos vizinhos como um exportador de narcotráfico, de facção criminosa, de grupo terrorista. Todo mundo está reconhecendo o PCC e o Comando Vermelho como grupo terrorista. Os Estados Unidos foi um dos primeiros. Depois vem a Argentina, Paraguai, Uruguai. Mas o Lula não.
O Lula faz questão de mandar emissário conversar com o governo americano falando, não reconheçam, o PCC e o Comando Vermelho não são um grupo terrorista. E aí, se você falar, olha, PT e PCC andam lado a lado, são amigos, e o comando e o narcotráfico no Brasil financia a esquerda, vai o PT e te processa. Hoje eu descobri que eu estou sendo processado pelo PT, porque eu estou afirmando exatamente o que eu estou falando nesse vídeo. Eu estou afirmando exatamente que vários países já perceberam que o PT no Brasil anda lado a lado. Mas quem fala isso não sou eu, é Marcola, é Fernandinho Beiramar, é líder do PCC, é ex-membro do PCC, que disse, e aqui que fique bem claro, ex-membro... Aqui, ó, ex-membro do PCC falou isso. O que eu falei não é o que eu penso ou o que eu preguei, é a verdade. O PCC falou para todos os integrantes votar no Lula, para todos os integrantes instruir os seus familiares votar no Lula. Esse cara, ele é um ex-integrante do PCC. E ele tá falando, o PCC mandava o povo votar no Lula. Aí você acha realmente que essa PEC da segurança que o governo quer, que o Lewandowski quer para agir contra... Gente... que venha quantos processos quiserem. O Brasil precisa entender isso daqui. A facção criminosa, as facções criminosas, o narcotráfico hoje é parceiro do PT. Eles fazem campanha pro Lula nas eleições. Eles matam pessoas que fazem campanha pro Lula nas áreas onde eles têm o domínio. Não existe soberania no Brasil se 25% do nosso território está sob o comando desse povo. E onde está esse território só se pode apoiar o Lula. Ou PT, ou deputados, e candidatos da esquerda, do PT e do PSOL. Então assim, venham quantos processos vocês quiserem. O Brasil precisa entender isso. Tá bom? Um abraço. Como dizia o Capitão Nascimento, o sistema é foda, parceiro. Mesmo dezenas de milhões de brasileiros celebrando essa ação da Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a primeira ação verdadeira contra o tráfico, contra essas facções criminosas, embora o Brasil esteja vendo ali um vislumbre de esperança na possibilidade de combater e de vencer esse narcotráfico, o sistema reagiu. 48 horas depois dessa ação da polícia, o sistema já reagiu e aparentemente o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pode ter cometido o pior erro da sua vida. Tudo leva a crer que por ter feito algo que o Brasil implorava, ele agora corre o risco de ser caçado e até mesmo preso. A maioria do Brasil adorou isso. Tanto é que de ontem para hoje ele ganhou 500 mil de seguidores depois dessa mega operação. Diga-se, uma mega operação que só não foi 100% exitosa, porque infelizmente nós perdemos aí 4 heróis, 4 guerreiros nessa batalha. O ideal seria que nenhuma família, nenhuma esposa, nenhuma mãe de um policial estivesse chorando nesse momento. Mas para combater esse crime que a esquerda produziu, vai ser difícil não ter algumas boas pessoas caídas. Então, Cláudio Castro agora está numa situação complicada. Eu vou te explicar como que o sistema está reagindo. Primeiro, aqui ó. Lula orienta ministros a confrontar Cláudio Castro. Toda a esquerda, senadores, deputados, estão com ódio, chamando o Cláudio Castro de assassino, falando que aquilo foi uma chacina, mas não mencionam o fato de que essas pessoas que foram mortas estavam atirando contra policiais. Depois que elas foram tombadas, as pessoas da região tiraram as roupas, que eram as roupas de camuflagem, que mostravam que eles eram, assim, membros do Comando Vermelho, que eles estavam em guerra com a polícia naquele momento, para passar uma imagem de coitadinhos. Aí vem a bomba. De repente, no dia seguinte, TSE marca julgamento que pode cassar mandato de Cláudio Castro. Então nós temos agora o Lula e a esquerda indo para cima dele. Nós temos o nosso maravilhoso TSE já tentando dar um jeito de derrubar o Cláudio Castro. Mas o pior de tudo não é nem isso. O pior de tudo é isso aqui, ó. Esta, para mim, foi a pior de todas até agora. Moraes vai pessoalmente à audiência de Castro por mega operação no Rio. Olha que curioso, né? É quase como se o Moraes estivesse agindo como uma espécie de advogado das facções, revoltado porque essa operação aconteceu, revoltado que essas pessoas, que os traficantes agora, os filhinhos do Lula, não vão poder mais continuar fazendo as suas ações. Ministro Alexandre de Moraes vai até Rio de Janeiro pessoalmente a fim de conduzir as audiências do governador fluminense, Cláudio Castro, e de polícia, procuradores e outros, sobre a mega operação policial mais letal da história.
Castro vai explicar ponto a ponto a operação conforme pedido pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Até o Conselho Nacional dos Direitos dos Humanos, né? E o Alexandre de Moraes determinou uma audiência e já determinou que o Cláudio Castro tem que estar lá para explicar toda a situação. É como se o Cláudio Castro agora vai ter que pedir desculpas por ter combatido terroristas que amedrontavam milhões de cariocas, milhões da cidade do Rio de Janeiro. O Brasil está celebrando, o Brasil está vendo uma esperança, finalmente alguém agiu. E o que o sistema faz? Bom, Lula sai em defesa dos vagabundos e quer ir para cima do Cláudio Castro. O TSE quer caçar o mandato dele. E agora Alexandre de Moraes já está ali cavando uma maneira, né, alguma forma de derrubar ele também. Ou de até prender. Em reunião com parlamentares, Castro disse que receberá Moraes no Rio de Janeiro e não teme órgão de controle. O Estado não escondeu corpo. O governador afirmou que o Estado não escondeu corpo algum, que não foi o Estado que colocou ninguém de cuecas. Aqui ele está fazendo uma referência ao fato de que foram os próprios moradores que tiraram as roupas do pessoal lá para fingir que eles não eram membros da facção. Olha que absurdo. O Brasil é hoje 25% dominado pelas facções criminosas. Mais de 50 milhões de brasileiros vivem sob o terrorismo dessas facções. Facções que ajudam a esquerda e fazem campanha para a esquerda e são protegidos pela esquerda. Agora ele vai ter que enfrentar o presidente, o TSE e o Alexandre de Moraes, que tomou para si essa DPF. Não era dele, ele foi lá e pegou e ele determinou que quer saber tudo o que aconteceu. Ele quer saber exatamente tudo. Olha aqui. Ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Está aqui, ó. Ele determinou que ele quer um relatório circuncidado sobre a operação, ele quer prévia definição do grau da força, ele quer o número de agentes envolvidos, identificação das forças, o armamento utilizado, o número oficial de mortos, adoção de medidas para garantir a responsabilização em casos de eventuais abusos e violações de direitos humanos, e não para por aí. 6. Providências adotadas para assistência a vítimas e suas famílias. Protocolou o programa de medidas de não repetição, preservação do local. Como que vai preservar o local do crime, gente? Da perícia, comunicação imediata ao Ministério Público, atuação da Polícia Técnico-Científica mediante o envio de equipe especializada ao local, acompanhamento de corregedoria, utilização de câmeras corporais, utilização de câmeras nas viaturas, justificação e comprovação da prévia definição do grau de força, observância das diretrizes constitucionais relativas à busca domiciliar, presença de ambulância, observância rigorosa do princípio da proporcionalidade do uso. O povo estava tirando contra eles como fuzil e com drone soltando bomba. Por que vocês atiraram contra os bichinhos, cara? Tadinho. Lembra que Gustavo Petro falou? Traficante não é traficante, ele é um operador do tráfico. A imprensa fazendo um papelão defendendo os traficantes. Bom, mas para concluir, vamos todos orar. Cláudio Castro fez uma ação maravilhosa. Rio de Janeiro não aguenta mais. Pessoas que são... Eu não posso nem falar o que... Cai o vídeo aqui. Mas eles cometem crimes todos os dias de tortura, arrancar a cabeça, esquartejar pessoas, matar mulheres, crianças, pais de família. E agora, quando o Estado finalmente age ou reage, eles correm o risco de ser presos. O que o Alexandre de Moraes e o TSE está fazendo é passando uma mensagem para, olha, não faça isso de novo, e para os outros governadores, nem considerem fazer isso. Deixem os nossos amiguinhos traficantes em paz. Porque senão, se prender todo mundo, quem que vai votar no PT?